Neste primeiro bloco, vamos falar o que é um ponto de cultura. Um ponto de cultura, então, ele parte, né, do reconhecimento que o Brasil é composto por uma diversidade cultural extremamente grande, né, extremamente rica, né? Desde antes mesmo da formação do que a gente entende para o Brasil, com os povos indígenas, com os povos africanos que foram trazidos, com os europeus que colonizaram, nós já temos uma diversa pluralidade de pensamentos, enfim, de culturas. Então, os pontos de cultura, né, eles fazem parte de um programa federal que se chama Cultura Viva, né, que foi criado em 2004, que justamente compreende a importância do Estado potencializar essas ações culturais que já são realizadas nas comunidades, entendendo que o Estado não é o Estado que produz cultura, né, e sim a sociedade civil organizada que, enfim, das suas diferentes formas de saberes, de fazeres, que promove, enfim, a cultura e a ampliação do acesso, né? Então, os pontos de cultura, eles são esses grupos, né, essa diversidade cultural, que respondem ao edital, né, e que, a partir de então, são potencializadas as suas ações. Então, diversos grupos, né, que compõem o nosso, desde os grupos artísticos, os diferentes grupos culturais, que compõem os pontos de cultura, eles estão para o sistema de cultura, como os postos de saúde estão para o sistema de saúde, assim como as escolas estão para o sistema de educação. Eles são o principal elo de ligação das comunidades com as políticas públicas, reconhecendo a cultura enquanto um direito social básico, né? André, a gente pode pensar no conceito geral, assim, de ponto de cultura, mas há também os pontões de cultura, né, que, por exemplo, você coordena um em Sorocaba. Qual é a diferença entre um ponto de cultura e um pontão? Eu acho que o programa como um todo ele tem essa perspectiva de se criar teias, né, que possam fazer uma rede de integrações aí, de mecanismos tanto da inclusão digital, né, da cultura digital, que foi um mecanismo que os pontos de cultura também aderiram para desenvolver essa discussão toda da tecnologia, que é uma parte do programa importante, né, que é onde tu se acessa os bens a partir dessa hoje a grande questão das tecnologias digitais, né, a educação nas tecnologias digitais. Eu acho que o programa ele tem várias interfaces aí, a Sangriô, os pontões, os pontinhos, né? Esses prêmios também, que vão também privilegiar um grupo que está desenvolvendo um trabalho dentro de uma comunidade, ele precisa, enfim, ser fomentado aquele desenvolvimento de forma de integração, tem programas que integram pontos de cultura, enfim, acho que o pontão é um dos principais, acho que a ideia geral dele de criar é que seja um espaço também de formação de ampliação desses saberes que esses pontos estão desenvolvendo especificamente. Por exemplo, a comunidade tradicional de Terreiro está desenvolvendo um específico dentro dessa história cultural naquele bairro. Ele precisa ser fomentado em outras, como para exemplificar, né? Uma situação que é importante colocar. E ela vai precisar fomentar outros bens dentro desse espaço para manter uma política cultural, né? Por exemplo, o pontão pode se prestar a trabalhar a perspectiva da gestão cultural ou ampliar a questão dos conselhos gestores dentro desse espaço. Quer dizer, uma comunidade tradicional de terreiro vai dialogar com o capoeirista, como é que seria isso, dialogar com uma tribo caiganha daquela própria comunidade, ou um grupo de hip hop. Quer dizer, o pontão pode se prestar para ser esse elo de ligação desses atores que são fragmentados dentro daquela comunidade, né? Enfim, e tem várias características, né? Pode ser essa perspectiva de gestão, tem a perspectiva da formação estética também, né? Poder ser uma espécie de um agente social que estimule a produção estética desse ponto de cultura, que de certa forma pode estar num processo de educação popular, a criação a partir da educação popular, não pensar na questão estética no segundo momento. Esse pontão pode ser um fomentador para isso também, né? Vinícius, esse é um debate que a gente vai prosseguir falando também sobre economia da cultura, sobre questões que envolvem os conceitos de cultura. Mas para abrir essa rodada, são experiências que fomentam a economia de uma região e de grupos? Sim, certamente. Isso é muito importante, até porque é muito importante que o governo tem um papel muito importante nessa questão dos pontos, porque a iniciativa privada ela não tem incentivos para fazer investimentos na cultura, porque os bens culturais, como cinema, teatro, até depois a gente vai falar mais sobre cultura, expandir o conceito de cultura, eles têm características de bens públicos, ou bens semipúblicos. Então acaba sendo produzido uma quantidade que não é ótima, que não é aquela eficiente do ponto de vista do produtor, de quem produz os bens culturais. Então acaba se tornando interessante essa questão do governo promover essa interação e essa promoção da cultura. Então acaba sendo muito importante realmente.
E para os municípios, pensando neste olhar da diversidade cultural dos municípios num estado como o Rio Grande do Sul, são ações que conseguem dar uma visibilidade ao que está sendo produzido sem esse espaço, né, de um olhar onde as ações são somente de fora para dentro, quer dizer, eu vou produzir um edital para fomentar, por exemplo, um centenário de nascimento de Nelson Rodrigues, né? Uma ação como um ponto de cultura, ela traz outras visões para os municípios? Bom, Milton, prazer estar contigo aqui, com os telespectadores, cumprimentar o João, o SEDAC, o André, responsável pelos pontos de cultura lá em São Leopoldo. São Leopoldo é uma cidade pioneira, porque em 2004, a gente, no primeiro edital nacional dos pontos de cultura, São Leopoldo já havia conseguido um ponto de cultura, numa época, talvez se fale depois, do processo de conveniamento entre o Ministério da Cultura e a ONG diretamente, né? Foi a primeira experiência. O Vinícius, que é uma satisfação reencontrá-lo, estávamos nos recordando, né? O Vinícius hoje está aí como mestrado, fazendo mestrado em economia na URGS, mas a gente teve a possibilidade, eu tive a felicidade de trabalhar com ele no La Salle em Canoas, foi meu aluno de artes em Canoas, então que bom que alguém continue nessa área da cultura, né? É bom te encontrar, Vinícius. Sem dúvida, os municípios têm uma preocupação com públicas de cultura, principalmente pela dificuldade do acesso, né? O Rio Grande do Sul tem 496 municípios, sendo que 331 desses 400 são municípios com menos de 10 mil habitantes. Isso significa, inclusive, que a grande maioria não poderá nem nos assistir, porque estaremos falando sobre isso, né? Infelizmente, né, o alcance da TV educativa aqui não tem essa abrangência como gostaríamos que tivesse, né? Então, se nós partimos daí, a dificuldade da comunicação de chegar nessas localidades, né, também as políticas públicas, de um modo geral, também têm essa dificuldade. E uma ferramenta como um ponto de cultura, como os pontos de cultura, talvez possam ser um grande responsável por esse acesso. E dando essa liberdade, principalmente para que o município, né, para que as regiões consigam dar visibilidade àquelas ações que são fundamentais, ou cenas típicas daquela região, a cultura local, acima de tudo, sendo valorizada, né? Nós comentamos, normalmente, o João, eu, e a gente usa uma linguagem que o ex-ministro Gilberto Gil, ou o Gilberto Gil como ministro, comentava que os pontos de cultura, eles são uma espécie de duim antropológico, né? Duim fazendo referência àquele tipo de massagem chinesa, né? Milenar, né? Que exatamente trabalha com pontos nódulos energéticos, ou pontos de energia no corpo, né? Em dois processos, um de sedação e outro de tonificar, digamos, a energia circulante naquele espaço. E essa analogia que o Gil faz aos pontos de cultura, em relação à questão do duim, ela é muito importante, porque na verdade nós vamos partir do Brasil, ou no caso do Rio Grande do Sul, como um grande corpo, e nós teremos vários pontos que precisam ser tonificados, digamos assim. Então, principalmente essas regiões mais longínquas, de difícil acesso, são pontos que precisam ser massageados, que precisam ser estimulados, né? E os pontos de cultura têm essa característica, essa possibilidade, né? Então, é muito importante essa ação que o governo do Estado está fazendo sobre essas políticas públicas, porque é uma demanda de muito tempo, né, que os municípios têm reclamado, clamado, entende, por acesso, principalmente, recursos, né, e possibilidade de salvaguarda das próprias culturas locais. Quantos pontos de cultura hoje no Rio Grande do Sul? Hoje nós temos cerca de 65 pontos de cultura, né? É importante ressaltar, né, o Zé Carlos Martins, presidente do CODIC, que se não fossem os municípios, né, alguns municípios, exemplo de São Leopoldo, Canoas, Caxias, nós não teríamos, né, e os primeiros pontos de cultura que foram conveniados diretamente com o Ministério, nós teríamos inclusive muito poucos, né? O programa Cultura Viva, a partir de 2008, ele passou por um processo de descentralização da gestão no Ministério da Cultura, prevendo esses conveniamentos com municípios e com governos estaduais. Nós, então, agora, né, no começo do mês de junho,
Então, lançamos esses primeiros 2 editais, né, com a presença do governador Tarso Genro, do secretário Assis Brasil, assim como também da secretária Márcia Hollenberg, da Secretaria Nacional de Cidadania e Diversidade Cultural, e da Margarete Moraes, representante do Ministério da Cultura, para ampliar justamente, né, a gente identifica que o Rio Grande do Sul tem uma grande defasagem, né, inclusive se comparado ao resto do Brasil, o conjunto do Brasil. São cerca de 65 pontos de cultura, o que representa cerca de 1% dos pontos de cultura em todo o Brasil. Hoje nós já temos 3.700 pontos de cultura. As metas do Plano Nacional de Cultura é que o Brasil chegue até 2020 a 15 mil pontos de cultura, então, sem dúvida nenhuma. E eu queria também, o Zé fez essa referência ao doinho antropológico, né? E é importante destacar, né, e também já dialogando com a fala do Vinícius, né, que os pontos de cultura, eles justamente são grupos culturais que produzem cultura há muitos séculos, inclusive, né, outros, inclusive, mais recentes, há aqueles, inclusive, que começam muito próximos ao período do edital, enfim, ou com o próprio processo do edital, mas que eles não contam com recursos públicos, historicamente não contaram com recursos públicos, não contaram com recursos da iniciativa privada e nem mesmo aqueles recursos que são públicos e que chegam através da iniciativa privada, via as leis, né, como o ANE, a LIC, enfim, eles não contam com esses recursos e também não contam com a visibilidade dos grandes meios de comunicação privados, enfim, né? Então, justamente, mas eles existem, eles é que fazem a nossa diversidade, eles compõem as nossas formas de ser, pensar e agir, né, enquanto povo aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, enfim, mas não contam com essas pessoas. Falando em visibilidade, um dos pontos de cultura no Rio Grande do Sul é a TV Ovo de Santa Maria, né? E a TV Ovo produziu um documentário, uma série de vídeos, né, que tratam sobre o funcionamento dos pontos de cultura aqui na região sul do Brasil. Então a gente vai ver agora um trecho desse vídeo no qual os coordenadores e participantes dos pontos do Museu Nacional do Mar, o Ponto Toca, Casas das Fases e CPA que falam de suas experiências. Agora já é um outro olhar. Inclusive, eu lembro que quando cheguei lá, vocês sabiam que o Museu do Mar é um ponto de cultura? Onde é que está o ponto de cultura? Gente, ponto de cultura onde vocês estão? É o próprio museu e a própria loja de artesanato. Quando se jogou isso na rua e houve esse reconhecimento, as pessoas se inscreviam e estavam e eram pontos de cultura natural, naturalmente, mas às vezes não entendiam essa questão política do ponto de cultura. Eu acho que isso vai acrescentando um diferencial na vida dessas pessoas. Eu acho que uma pessoa que passa por uma oficina de teatro ou vê uma sessão de cinema, ela sai transformada daquilo, ela sai pensando em outras coisas, né, refletindo um pouco sobre a sua vida e fortalecendo o laço, porque a gente tem que se tocar, tem que confiar no outro. Então a gente está até hoje, né? Quando tem uma peça assim para estrear, dá aquele friozinho na barriga, mas já sabe aquele friozinho que a gente não tem como? Mas a gente, olha, decora os textos e vai em frente, viu? Somos tão parecidas. Eu tô aqui já faz 5 anos e tô produzindo. E cada vez aprendendo mais a mexer com a câmera, fazer edição, indo nas filmagens, fazendo oficinas. O que tem de oficina, faço o possível para estar presente nas oficinas. E eu procuro o máximo de informação para mim, né? Para ter um estudo mais elevado. E pretendo fazer faculdade ou de cinema ou de artes cênicas. A proposta era de ocupação, informação, que eles pudessem ter informação para que eles pudessem buscar formação, né? E o que a gente observou, principalmente nesses últimos 3 anos, é que a gente conseguiu zerar a evasão escolar, as crianças. A gente já está com 5 deles fazendo universidade esse ano. E como é que encontrou o pode a jangada para qualquer
organização. Nós somos um país que tem tudo para dar certo em todos os sentidos, né? Eu acredito que os pontos de cultura hoje, nessa construção da identidade nacional, ou do reconhecimento da identidade nacional, ele tem fundamental importância.